Continuando com o estudo dos verbos, vamos agora tratar sobre as flexões em modo e tempo. De imediato, lembramos que uma das formas nominais dos verbos é o infinitivo. O infinitivo ele pode ser impessoal, onde já sabemos que é o verbo. Por exemplo, o verbo cantar, o verbo vender, o verbo partir, que é o verbo que é, na realidade, com sua terminação mais comum, que é a terminação em R, aquele que deu o nome à ação verbal. Então, vamos conjugar o verbo, vamos flexionar ele esse verbo no infinitivo, de forma pessoal, onde colocamos uma característica de pessoas. Quais são as pessoas? Os pronomes. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Como vocês podem observar na tela. Eu cantar, tu cantares, ele cantar, nós cantarmos, vós cantardes, eles cantarem, como por exemplo os verbos na primeira conjugação. Observe que não é tão comum utilizarmos essas expressões, porém existem situações que é necessário sim colocar o infinitivo com um tom de pessoalidade. Assim como nos demais conjugações, tanto na segunda conjugação, cuja a terminação é com a vogal temática é, o O também, ou ainda na terceira conjugação, que são os verbos com a vogal temática I, ou seja, por exemplo, o verbo partir. Assim como na segunda conjugação, temos como exemplo o verbo vender, ou ainda o verbo compor, que neste caso tem a vogal temática O. Mais adiante, temos agora aqui a questão da flexão do modo indicativo e vamos ver, de acordo com os tempos, como vai sofrer as flexões os verbos. O modo indicativo ele exprime certeza, convicção. Saberemos sempre identificar o verbo se está no modo indicativo, se está no modo subjuntivo, se está no modo infinitivo, se está no modo imperativo. Na realidade, o infinitivo é forma verbal. Modo é indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo sempre vai exprimir certeza, convicção. Sabendo isso, não tem como errar. Exemplo: a Terra gira em torno do próprio eixo. Destacamos aí o verbo gira. Gira está no modo indicativo. Exprime uma certeza, uma convicção. Não expressou se a Terra girasse, não expressou uma dúvida. Não expressou, nesse ponto também, não expressou uma ordem. Que vamos ver a que classe, a que modo de flexão eles pertencem. Modo verbal. Vamos ver agora os tempos verbais do indicativo. Presente, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. De forma sucinta, eu vou estar passando para que você possa observar em todos esses tempos verbais do modo indicativo e destacar algumas semânticas e significado no contexto que geralmente são utilizados. O presente do indicativo é o primeiro. Vamos ver aí nesse caso que a semântica que normalmente é utilizada é um fato que ocorre no momento em que se fala. É uma verdade universal. Quando utilizado para fatos já passados, é nos casos de presente narrativo, algo histórico, quando se está contando uma história, algo narrativo. A ação habitual, ele também representa. Fato futuro, pouco utilizado, na realidade, na norma culta, não é utilizado, mas é utilizado aí de maneira coloquial. Ainda pode significar aí uma atenuação de tom do imperativo, quando você quer amenizar o peso de você estar determinando, estar emitindo uma ordem para alguém, você pode utilizar no presente do indicativo o verbo. Ou ainda pode expressar ênfase no exato momento, quando vier na sua forma composta. Vemos aí os três verbos que estamos levando como exemplo, na sua conjugação, verbo cantar, verbo vender e o verbo partir
nas pessoas, nas três pessoas do singular, nas três pessoas do plural. Não vou ficar somente repetindo, mas o importante é lembrar que a forma padrão com que observamos aí a conjugação desses verbos. Eu canto, eu vendo, eu parto, tu cantas, por exemplo, ele vende, nós vendemos, eles partem, ok? Então, é algo padrão, tem como a gente identificar nas questões quando nos depararmos com o presente do indicativo. O pretérito imperfeito do indicativo. Ele significa, no contexto, fato passado que era contínuo, permanente. Pode significar fato passado que era presente. Pode sugerir cortesia quando usado no lugar do presente. Substitui o futuro do pretérito para dar um valor enfático. Pode refletir um fato passado na incerteza de localização do tempo. Ou ainda um fato presente em relação a outro fato passado. Ok? Para se identificar a questão da conjugação, observe aí as formas, como é que ficaria aí as flexões dos verbos, como estamos levando como exemplo dos três verbos. Um na primeira conjugação, um na segunda e outro na terceira. Eu cantava, tu cantavas, algo de fato que não houve a conclusão, algo que de repente ainda está mais próximo do presente, ok? Eu vendia, não teve assim uma conclusão. E tu vendias, nós vendíamos, pode acontecer ainda de existir esse fato de forma contínua, geralmente é utilizado dessas formas aí, saberemos identificar. O pretérito perfeito do indicativo é a próxima flexão que estamos vendo, de tempo. É um fato já ocorrido, concluído em um passado definido. Já é diferente do pretérito imperfeito. Indica uma ação iniciada no passado que se prolonga até o presente quando for utilizado na sua forma composta. Observe aí as formas mais comuns. Cantei, tu cantastes, ele cantou, ele vendeu, nós partimos, vós partistes, eles partiram. Algo que está bem enfático aí, que foi concluído a ação verbal. Foi algo passado, é o pretérito perfeito, na sua perfeição. E o pretérito mais perfeito do indicativo demonstra sempre uma ação passada mais antiga em relação a outro fato já passado. Podemos destacar aí uma expressão como sendo o passado do passado. É uma forma um pouco mais diferente, um pouco mais inusitada de você se deparar. Eu cantara, tu cantaras, eu partira, ele vendera, nós partíramos, eles partiram. Então observe aí que é uma forma um pouco mais inusitada e que será facilmente identificada, principalmente pela questão de sua semântica no contexto. É utilizado para expressar uma ação passada mais antiga. É o passado do passado em relação a outro fato mais recente, outro fato passado. Ok? Vamos nos deparar nas provas com essas expressões, com essas flexões e vamos saber identificar com certeza. A próxima flexão que vamos ver neste caso é o futuro do presente. O futuro do presente aponta um fato futuro em relação ao momento em que se fala. Sabemos aí como está, o próprio nome já diz, futuro do presente. Eu cantarei, ele cantará, nós cantaremos, nós venderemos, nós partiremos, eles partirão, tu partirás. Então observe, não tem como errar, gente. Verbo não tem complicação. Se sabermos identificar qual é o contexto que ele está sendo utilizado ali, certamente vamos gabaritar, vamos saber qual é o tempo verbal que está sendo utilizado.
Além do modo também, que já sabemos diferenciar. O indicativo é certeza. O futuro do pretérito, mais uma forma do futuro, do tempo futuro, indica algo não realizado no futuro em relação a outro fato passado. Algo presente, indicando ironia. Indica também, em alguns casos, polidez, que é educação, cortesia de um pedido. Eu cantaria. Não cantei. No caso aí, eu cantaria, né? Cantaria está no futuro do pretérito. Algo deu de errado no passado que não me permitiu cantar. Então, tá bem claro, bem nítido que essas formas, essas flexões têm que ser associadas ao futuro do pretérito. Eu venderia, nós venderíamos. É algo como se fosse assim, poxa, aconteceu alguma coisa no passado que me impossibilitou de realizar isso no futuro. Ok? Tu partirias, ele partiria, eles partiriam, vós partirieis. Então observe que não tem como errar. Sabendo essas semânticas, você vai tirar 100% da prova de português. Um abraço e na próxima aula veremos aí o modo do subjuntivo.